Vamos lá, o Barcelona perdeu para o PSG hoje. Por 2-1 a gente vai falar sobre esse jogo após a vinheta. Foi escalado com Chesney, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Frank de Jong, Pedri, Dani Olmo, Rashford, Lamine Yamal e Ferran Torres. E no segundo tempo, o Hansi Flick coloca o Baldé para o lugar do Gerard Martin, tá? E em determinado momento ele também coloca o Christensen, coloca o Marc Bernal, né? Coloca o Casadó. Em determinado momento, em alguns momentos da partida, né, pareceu o Eric Garcia jogar pelos lados, dar um apoio ali para o Gerard Martin, jogar também pela lateral em alguns ataques do PSG. A gente teve depois o Baldé voltando a jogar, ganhando de novo seus primeiros minutos. A gente teve o Christensen também entrando em campo. No final da partida ele coloca o Casadó no lugar do Dani Olmo para avançar o Frank de Jong e principalmente o Pedri, né, para avançar esses dois meias. E ainda no final ele tira o Rashford e coloca o Lewandowski como 9 e o Ferran Torres pelo lado. Se tu for parar para olhar os tipos de jogadas do Barcelona, realmente eram jogadas de bola longa que o Lewandowski teria mais dificuldade de alcançar. Então faz sentido o Ferran Torres ter começado hoje, né? Até uma surpresa, mas depois pensando, até faz sentido. E depois quando o Lewandowski entrou também parecia que já não era mais um jogo para ele, talvez não seja mais a intensidade de um jogo para ele. Vamos lá, o Barcelona para mim começa melhor, tá? Eu acho que o Barcelona começou melhor, o gol do Barcelona veio aos 20 minutos de jogo, acho que o Barcelona começa bem, começa melhor. Primeiros minutos de jogo tem um drible espetacular do Yamal, né? O Lamine Yamal dá um drible incrível, o jogo começa com o Yamal muito bem, com o Yamal sendo, assim, uma arma potente do Barcelona por ali. E o jogo começa com o Barcelona controlando o jogo, o Barcelona tendo algumas chegadas. Aí quando passa de 10 minutos ali, é um jogo onde nenhuma das duas equipes cria muita coisa, mas é o Barcelona quem tem mais chegadas, quem consegue ainda concretizar a finalização. O PSG demorou bastante, na verdade até o gol do Barcelona, para aparecer na partida. O Barcelona consegue marcar o gol quando já tinha perdido o gol em cima da linha. Eu lembro que antes disso o Ferran Torres dribla, quase marca, então o Barcelona já estava chegando, o Barcelona perde 2 gols feitos antes de marcar o seu gol, e aí o Barcelona consegue depois com o Ferran Torres marcar, merecido, até vinha fazendo uma boa partida. O Barcelona sai ganhando por 1-0, depois desse 1-0 o PSG precisa reagir, e é aí que o PSG reage na partida e se torna melhor que o Barcelona. O PSG consegue empatar o jogo, e aí o PSG fica até o final do jogo melhor que o Barcelona. O PSG conseguiu, de certa forma, não deixar o Barcelona acionar o Lamine Yamal, melhor na marcação, marcando muito em cima, indo ao extremo, em cima do Barcelona, forçando vários erros do Barcelona. O PSG conseguia ter mais a posse da bola, o PSG conseguia atacar, seja em lançamentos contra a linha alta do Barcelona, atacar em pontos fracos do Barcelona, segurar o jogo todo pro lado contrário do Lamine Yamal, né, para a bola não chegar tanto no Lamine Yamal. Conseguiu marcar bem os atacantes do Barcelona, se defender também muito bem e conseguiu pressionar o Barcelona e ir para cima. O PSG conseguiu controlar o jogo, conseguiu ser melhor que o Barcelona. No segundo tempo, no fim, né, no último minuto consegue o segundo gol, mas para mim daí no começo do segundo tempo o PSG também volta melhor. Aí lá para uns 20 minutos do segundo tempo, 30, é que o Barça começa a aparecer de novo, e aí sim o Barça tem algumas chances perigosas, mas eu acho que o PSG conseguiu de certa forma segurar o Barcelona. O PSG tem um grande treinador, que é o Luis Henrique. Né? O Luis Henrique, ele é um treinador espetacular, tá? Vai ser difícil mesmo parar o PSG nessa temporada. O Luis Henrique é um baita treinador. E olha que hoje o Dembélé não jogou, né? Olha, eles estavam cheios de desfalques e parece que o time já conhece a maneira dele jogar. Não importa quem vestir a camisa do PSG, tem esse sistema, tem essa ideia e já entra sabendo como jogar e já entra sabendo o que tem que fazer. O Luis Henrique leu perfeitamente o Barcelona. O Luis Henrique conseguiu parar, de certa forma, sim, parar o Barcelona, evitar as armas que o Barcelona tinha.
O Luiz Henrique conseguiu fazer o time dele jogar como ele queria, né? O Luiz Henrique conseguiu improvisar com os desfalques. O Luiz Henrique é um grande treinador e o time dele tá pronto. O time dele é um time maduro. O time do PSG é um time preparado, um time que é forte, um time que tem ali um Hakimi, um Vitinha, que são espetaculares, né? E aí o PSG conseguiu superar o Barcelona, ser melhor que o Barcelona. Pra mim, tá? O que faltou pro Barça? Assim, eu acho que o Rafinha é um grande desfalque. Eu acho que a forma que o Barcelona se portou depois que marcou o gol também não foi a melhor forma. Eu acho que faltou inventar, fazer alguma coisa diferente. Acho que o Barcelona ficou muito previsível e por isso o PSG conseguiu trancar o Barcelona. Mas é importante também que se diga que em muitos momentos é aquilo que a gente fala. É um jogo de estratégias. Quando tu tem assim duas grandes equipes se enfrentando, é um jogo de estratégias. Tanto que o placar foi 2-1, não foi 5-0 para um, 4-0 para outro. Um jogo de estratégias. É quem tiver uma noite melhor, é quem tiver mais inspirado. E o PSG conseguiu nessas estratégias. O Luiz Henrique começa pior, ajeita, abate o Barcelona e o Barcelona não consegue voltar. Né? O Barcelona não consegue, sei lá, muda o Yamal de lado, faz alguma coisa assim, sabe? Acho que faltou isso pro Barcelona, de repente mudar o Yamal de lado. Faz alguma coisa inesperada, de repente tira um camisa 9, deixa o Dani Olmo lá, porque daí chama a marcação. Não sei, teve uma vez que o Hansi Flick deixou, é que não tinha o Rafinha, né? Mas ele podia, sei lá, ter tentado alguma coisa de... É que também não tinha o Fermin, que fez uma falta grande, senão eu ia dizer pra botar o Fermin. Mas não sei, bota Yamal e Ferran ali, não necessariamente nenhum deles como 9, e deixa nessa posição do 9 o Dani Olmo, talvez como um falso 9. Sabe, faltou inventar, eu acho, alguma coisa assim pro Flick. Eu acho que o Barcelona teve momentos muito bons no jogo, tá? Porque o Barça começa bem, aí quando o Barcelona tomou o gol, realmente, o Barça some do jogo. Aí lá no segundo tempo, quando tá 1-1, o Barça tem alguns momentos bons também. E aí no final, né, o PSG torna a ser melhor. No todo, o PSG foi melhor. Foi uma partida de mais controle do PSG, que conseguiu segurar o Barcelona, conseguiu segurar as suas armas. O Barcelona hoje não tinha o Rafinha, que eu acho que era um jogo que se o Rafinha tira aquele para ser protagonista espetacular, então é uma grande perda. Não tinha o Fermin Lopes, que foi uma posição ali muito sentida, porque a partida do Dani Olmo não foi uma boa partida. Aí quando entra o Casadó, ele não consegue acompanhar o ritmo desse nível de partida, não entrou muito bem o Casadó, sabe? O Pedri hoje também foi muito bem marcado, foi difícil o jogo pro Pedri, De Jong também não foi um jogo fácil para eles, né? Mas ainda acho que o Pedri se saiu bem, tá? Eu acho que o melhor jogador do Barcelona foi o Pedri, que mesmo nessa dificuldade, que mesmo que tendo que às vezes cara, tu tinha certeza que ele ia perder a bola, não, ele conseguiu fazer um malabarismo ali, a genialidade dele. Eu acho que faltou isso pro Barcelona, tá? O PSG é muito desfalcado, eu acho que é totalmente errado a gente querer dizer, tá, então se der uma semifinal entre PSG e Barcelona, o PSG vai golear o Barcelona porque o PSG estava desfalcado. Cara, é totalmente errado, porque até o mata-mata, vamos ter contextos diferentes, vamos ter momentos diferentes em ambas equipes. Quando naquela temporada lá, o PSG, por exemplo, estava nos playoffs, o pessoal só foi começar a dizer que o PSG, tá entre os grandes favoritos quando caiu pro Liverpool, quando passou do Liverpool. Muita gente dizia que o PSG ia cair pro Liverpool, tá? Então a gente tá no momento inicial da temporada. Eu dizia, cara, esse jogo é bom pra gente poder ver como nós estamos, o que temos que acertar e o que não temos que acertar, tá? Eu tava pensando, cara, mas é raro ver o Flick perder com o Barcelona, tá? É muito raro. E também é raro o Flick perder jogos grandes. A última lembrança que eu tenho do Flick perder jogo grande com o Barcelona é a da Inter, né? Porque assim, fora isso, contra o Real Madrid ele ganhou todas, Atlético de Madrid também, foi campeão da Copa do Rei, campeão da La Liga, né? Então a gente não tá acostumado, né? A gente já se desacostumou, vamos dizer assim. É interessante. E não é que eu fico feliz, mas, entre aspas, me agradou a insatisfação do Flick no banco. Quando o Barça toma aquele segundo gol, cara, o Flick vira pra trás, joga. Não sei se ele chegou a jogar uma garrafinha ou se ele só deu um soco pro ar, mas o Flick fica pé da vida. O Flick fica indignadaço, entendeu? E isso é bom. Isso é bom, que o Flick vai pegar o que teve dessa partida que precisa arrumar e vai colocar em prática, entendeu? Isso é muito bom. De repente, esse jogo hoje pode trazer um crescimento pra temporada. E vamos ver contra o Chelsea, né? Que vai ser outro jogo bem difícil, vai ser outro jogo bem complicado. Acho que a ausência do Rafinha é muito sentida. O Ferran, ele faz uma partida boa, beleza. O Rashford acho que foi bem, tá? Mas eu acho que a ausência do protagonista Rafinha, uma vez que o Yamal não tá, né?
não tá tão bem, não conseguiu tomar a partida para ele, não conseguiu fazer o grande jogo, não ter a sua grande noite, porque foi anulado pelo PSG, teve essa falta. A falta de um Fermin, a falta de uma outra opção. Parecia que hoje o salvador era o Yamal, entendeu? E o Yamal não foi, o PSG conseguiu parar ele. Porque faltou o cara lá da frente, que poderia ter sido o Rafinha. Porque se o Rafinha tá jogando, o PSG tem mais outra preocupação. Não que o PSG não ia se preocupar com o Rashford. O Rashford foi muito bem na partida, foi muito bem acionado, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então foi uma partida onde o Barça no todo realmente foi pior que o PSG, foi uma vitória merecida do PSG, que é um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique. Olha, não sei, olha, se eles não forem campeões de novo, vão chegar muito perto, tá? O PSG vem muito forte para mais um ano, mas também a gente tem que ter aquele cuidado, porque agora, né, os instaladores do caos no Barcelona vão tentar de tudo jogar o Barcelona lá embaixo e tentar destruir tudo que foi construído até agora. E não é bem assim. Temos que saber entender as realidades, os contextos e separar cada coisa no seu devido lugar. Não é mata-mata, mas é ruim perder, né? É ruim perder. Eu não quero que o Barça vá para os playoffs. Não queria, eu acho que são 2 datas ali. E o Barça que já tá com problemas físicos, né? Não tô dizendo que vai, mas, né? Aí tu já tem muitos times abrindo 6 pontos. E o Barça ainda tem Chelsea, tem Clube Brugge. Tem uma sequenciazinha aí de pelo menos mais uns 2 ou 3 jogos bem enjoadinhos aí na Champions, tá? Derrota, né? O Chesney hoje, eu achei bem... Não acho que passou por ele a derrota, mas eu achei bem... Como é que eu posso dizer? Fiquei nervoso em alguns momentos, preocupado. Não me passa a segurança que o Juan Garcia passa, né? Enfim, o PSG foi melhor, o PSG mereceu vencer, tá? Da mesma forma que o Barça teve gols perdidos em cima da linha, o PSG teve um gol no segundo tempo, né? Que se não tivesse pegado na trave, fosse um pouquinho mais pro lado, ela ia pro gol, né? Até deixa eu pegar o nome do jogador do PSG que teve essa finalização aqui, só pra mim não falar errado. Deixa eu pegar aqui o nome desse jogador. É o Lee. É o Lee, né? Então, o PSG foi melhor e mereceu vencer. Agora, é muito trabalho do Barcelona para conseguir pegar o que precisa pegar dessa partida, sempre lembrando que estava muito desfocado, que falta que fez o Fermin, que falta que fez o Lewandowski. E é isso, bola para frente, é entender até que ponto que as críticas têm que sim serem feitas, né? Eu não sei se vale muito falar, mas teve um lance que eu acho que deveria ter sido ou dado amarelo. Tem uma falta que o Lamine Yamal tá no segundo tempo. O Yamal corta para dentro para chutar e uma falta nele. Essa falta atrapalha um lance que ia deixar o Yamal cara a cara com o goleiro, ou que era uma jogada de ataque do Barcelona. O ideal é que fosse dado cartão amarelo. E aí parece que, como era um lance assim, o árbitro não poderia interferir, a não ser que seja o VAR não poderia interferir, a não ser que seja para vermelho, e não era para vermelho o lance. Então a decisão de campo é o que vale e o VAR não pode mandar chamar, né? A não ser que fosse para vermelho e não era o caso. Mas assim, o jogador do PSG já tem um cartão amarelo, e não se sabe se foi ele ou se foi o outro que fez. Mas ali, o árbitro deveria ter dado o cartão amarelo caso foi outro jogador do PSG que fez. E se foi ele mesmo, o jogador que já estava amarelo do PSG que fez, deveria ter sido expulso. Para mim, eu acho que da arbitragem ficou esse erro, tá? Mas eu não vou falar muito, porque senão vai parecer que eu tô delegando a arbitragem a derrota do Barça, e não foi assim, tá? Eu acho que teve esse erro ali, mas podia ter mudado, né? O PSG podia ter um jogador a menos, ou mais um pendurado. Mas enfim, foi uma partida melhor do PSG, o PSG mereceu vencer. Agora, final de semana, é buscar recuperação em La Liga.